outros vieram para homenagear, outros vieram para prestigiar, né, seus filhos. Independentemente do motivo pelo qual você veio, eu tenho certeza que você veio porque Deus te trouxe. Embora você não aceite ou não acredite nisso, mas nós cremos. Você crê também? Olha essa pessoa aí que está ao seu lado. Foi Deus que trouxe? Foi. Amém? Amém. Não, pastor, 20. Propósito meu mesmo. Sabe de nada, gente. Foi Deus que trouxe. Amém, irmãos? Queridos, Dia dos Pais, eu gostaria de compartilhar com você uma mensagem que já pregamos aqui tantas e tantas vezes, mas sempre ela é tão enriquecedora para a nossa fé, para a nossa confiança em Deus. Gênesis capítulo, eu falei, capítulo 21, quem achou? De Gênesis, primeiro livro, facinho de achar. Deixa primeiro eu situar você, eu queria que você segurasse um pouquinho, não lesse, tá? Porque tem gente que é assim, irmão, tem tanta saudade da Bíblia que quando chega na igreja não para de ler. Né? Lê, nem presta mais atenção em nada. Pastor, que fazia tempo que eu não lia, mas espera um pouquinho para te ir na mesma sintonia. Tudo bem? Tudo certo aí? Gravando? Está gravando ali? Transmitindo? Né? Transmitindo cá também? Glória a Deus. Algum problema houve, já percebi, mas vai dar tudo certo. Em nome de Jesus. Irmãos, você sabe que as três grandes religiões do Ocidente vêm do Oriente Médio, tanto o judaísmo quanto o cristianismo e o islamismo são religiões que se baseiam no que nós chamamos de monoteísmo, adorar a um só Deus. Embora para judeus e para muçulmanos, nós cristãos não somos enquadrados nessa classificação, porque para eles é difícil entender que nós cremos em Jesus também como Deus, não como um segundo Deus, ou como um terceiro Deus, mas um só Deus. Nós cremos assim, um só Deus. E tudo isso começou com o chamado de um homem. O nome dele era Abraão. Esse homem era oriundo de uma cidade chamada Ur, na Caldeia, por isso chamada de Ur dos Caldeus, hoje região do Iraque. E era uma cidade riquíssima, para sua época, para aquela geração, era bem avançada, na verdade, de uma economia muito bem estabilizada, mas havia uma característica importante dos caldeus, é que eles eram politeístas. Eles adoravam a muitos deuses, a um panteão de deuses. E também, ao longo das eras, esse povo ficou conhecido como um povo que era especialista em adivinhações e em toda sorte de magia. Os caldeus passaram até a ser contratados pelos reis para fazerem parte do conselho de sábios, para que em todos os reinos houvesse uma consulta espiritual. Você entende? Muito baseado em adivinhação, muito baseado em tradições voltadas para feitiços, mas eles eram chamados. Se você quiser conferir, depois olhe em Daniel, quando é convocado o conselho dos sábios, você vai ver que os caldeus também são consultados. Entende? Porque fazia parte de toda aquela cultura, principalmente porque a Babilônia estava lá. Ok, queridos? Mas na terra de adivinhos, na terra de feiticeiros, na terra de pessoas que adoravam toda sorte de divindades, Deus resolve chamar um homem por nome Abraão. E o Senhor disse a ele: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. Talvez essa pessoa que está aí perto de você entenda isso de uma maneira muito particular, porque talvez esteja longe
dos seus entes queridos. Tem alguém que está longe? Acho que eu estou longe dos meus parentes. Mais alguém dos entes queridos? Eu não sou dessa terra, nasci em outro lugar, estou longe dos meus. Cadê? Levante alto assim para mim, você? Muito bem. Então essa pessoa entende bem isso. O que está longe da sua terra, o que está longe do seu povo, por óbvio, está longe da sua própria cultura e está diante de um desafio de sair e deixar a segurança do seu lar. Mas foi isso, exatamente isso que Deus fez, e eu quero que você preste atenção numa coisa. Esse chamado para fora, esse, designar, que nós chamamos de comissão, ser comissionado, receber uma missão, isso passa a ser uma constante da trajetória do povo de Deus. Sempre o Senhor tem chamado pessoas para sair do seu conforto, às vezes não da sua cidade, mas da sua zona de conforto, para executar uma missão. E Deus fez isso com Abraão. E ele saiu a peregrinar, porque a ordem do Senhor foi: você vai para uma terra que eu te mostrarei. Nem mostrou previamente. De antemão, Deus não disse nada, só disse: vai. Você vai e eu vou te mostrar essa terra. E Abraão foi. Mas havia um desejo em Abraão. Abraão, eu não estou falando errado, tá? Você vai entender daqui a pouco por quê. Havia um desejo nele, como em todos os homens e mulheres da sua época, que era ter descendentes. Mas havia um problema. Ele já era idoso, a sua esposa também era idosa, e ainda que não fosse idosa, diz a palavra de Deus que ela era estéril. Então tudo colaborava para a vida e o sonho dele não se concretizar. Tudo parecia que estava seguindo um complô para que a vida dele fosse amargurada. Mas ele segue, e é interessante que Deus faz uma promessa a esse homem chamado Abraão, dizendo: eu vou fazer você se tornar pai de multidões. Mas para isso tinha que começar com um filho. Mas para ter um filho, ele se encontrava em um empecilho. Nós podemos até dizer que era impossível um homem idoso com uma mulher idosa e estéril ter um filho com ela. Mas ele vai e obedece. Mas ao longo do caminho, irmãos, as coisas pareciam não ir bem, como muitas vezes acontece comigo e com você. Às vezes você faz tudo certo, ou pelo menos tenta fazer tudo certo, e ainda assim parece que nada dá certo. Parece que as coisas vão se tornando mais complexas e mais difíceis a cada novo dia, nova semana, novo mês, novo ano. Tem pessoas que olham para trás e parece que nada fizeram com a sua vida. Muito gentilmente, só os homens, não faça isso com a mulher que está perto de você, porque isso é terrível para elas. Tá? É uma falta muito grande de cavalheirismo e de respeito. Então não pergunte para elas, mas vocês, mulheres, podem perguntar para eles. Pergunte para essa pessoa ao seu lado: quantos anos você tem? Só os homens? Qual a sua idade? Mas é para perguntar e responder mesmo, meu irmão. Quantos anos? Eu não te conto. Paciente essa semana acabou comigo. Ela falou assim: cara, quando chegar na sua idade, aí aquele despertou, vai ter quantos anos você acha que eu tenho? Ela falou: 60. Aí eu cheguei em casa assim, meio desanimado. Falei para a esposa. Eu falei: a paciente falou que eu tenho 60 anos. Ela falou: não, ela está bem errada. É isso. Aí elas vão uma expressão que eu não vou dizer aqui agora. Mas minha língua, deixa eu falar. Amém? Então, irmãos, olhando para essa pessoa, sem saber muito sobre ela, talvez você saiba, mas se você não soubesse, como que você descreveria essa pessoa? Parece ser uma pessoa vencedora, bem-sucedida? Olha aí. Vocês estão olhando para mim só porque para mim, por quê? Olha de lado aí. Parece uma pessoa bem-sucedida? Sim? Não? Quantos anos essa pessoa tem?
precisa revelar a idade agora, mas fala para mim com certeza. Quem já está na época dos ENTA? Quem já está no período dos ENTA? Cadê? Levanta a mão assim, cadê? Homens e mulheres agora. Já está na época dos ENTA? O jovem não está entendendo o que é isso. É depois dos 30. Chega a época dos ENTA. Não é? Quem está na época dos ENTA já? Bom, vamos tomar por base 50 anos. Você diria que uma pessoa de 50 anos é uma pessoa idosa? Sim? Não? Século passado era. Quando chegar nos 50, a pessoa estava pensando na ladeira abaixo. Porque se chegasse nos 70, estava no lucro. Ela, hoje você vê pessoas de 50, 60, tudo na academia, tudo no shape, não é? Ela tá por fora. Dá uma olhadinha nas pistas aí de 4h30, 5 horas da tarde. Tem uma senhorinha que parece uma cocotinha, não é? Não é? Bota o shortinho e tá lá, caminhando. Que bom, isso é saúde, tá bem, caminho. Tá? Caminho. Dentro da normalidade, né? Dentro da coisa assim, legal, né? Caminho. Tem umas que põem mais roupa que eu não consigo aguentar o riso, né? É meio estranho. Mas vamos lá. 50 anos. É meio século. Se você parar para pensar nessa perspectiva, meio século de vida, metade de um século, o que é que se espera ter conquistado nesse momento? O normal é que a maioria de nós queira, nessa época da vida, já estar estabilizado ou quase, caminhando para uma boa velhice, caminhando para descanso. Não que eu acredite que a aposentadoria deva ser fundo de rede. Eu acredito exatamente o contrário. Embora sedentário, eu não sou, mas estou. Eu acredito sim que quanto mais nos movimentamos, mais vida temos. Eu acredito sim. Eu não acredito em aposentadoria para parar de fazer. Eu ouvi a sabedoria de um caboclo. Caboclo, na minha concepção, não tem nada a ver com sentido espiritual. Estou falando do sertanejo, sabe? Eu sou do sertão, então é assim que eu penso. A sabedoria de um caboclo, ele disse uma coisa interessante. Ele falou: sabe a diferença entre o homem rico e o homem pobre? Perguntei a pessoa da sala. Qual a diferença entre o homem rico e o homem pobre? Obviamente, além do dinheiro, irmãos, eu sei. Qual a diferença? Ele falou uma coisa que me pôs a pensar. Ele disse: a grande diferença é que o ribeirinho, ele tem uma casa à beira do rio e pesca para viver. E ao final da tarde ele para e fica com sua família. E o homem rico, ele passa a vida inteira lutando para um dia comprar uma casa à beira do rio, ou aqui no caso, da praia, para fazer a mesma coisa. Isso me pôs a pensar, irmãos. Tem gente que aprende muito cedo a dar valor à própria vida, ao próprio tempo. Está claro isso? Hoje o que mais temos é uma categoria de cristãos que estão caminhando a passos largos da desgraça. Porque enquanto a Bíblia diz que quem corre atrás da riqueza vai desgraçar a própria vida, o que mais vemos é pessoas fazendo e outros ensinando a só pensar em dinheiro e em riqueza. E nesse afã, nesse desejo, nessa loucura por ter, se esquecem de ser.
Então você vai encontrar pessoas que o seu psique emocional está aos frangalhos. A pessoa se torna nervosa, irritada, desequilibrada, porque é o tempo todo pensando em ter, mas não em ser. E por favor, eu não acredito que a vida deva ser deixa a vida me levar. Vida leva eu. Vai nessa para tu ver. Não trabalha não para ver. Não luta não se organiza não para tu ver que a vida vai te levar. Não é isso não, irmãos. O problema são os extremos. Gente que acha que a vida, sabe, é um grande parque de diversão onde ela veio para curtir, para se divertir, então não se programa, não se preocupa, não se organiza, não dá. E outros só vivem para isso. Dá uma olhadinha no seu irmão, na sua irmã. Olha aí, as olheiras. Porque não dorme, não descansa. A mente é o tempo todo. Irmão, a pessoa passa o dia preocupada. A noite está preocupada. Ela vai dormir e ainda sonha com que passou o dia preocupado. Olha para o seu irmão e segure na mão dessa pessoa com muito carinho. E diga assim com firmeza, diga, cuidado. Cuidado. Se você fosse da minha área, você entenderia com muita preocupação o que eu quero dizer. Irmãos, remédios para estabilizar o humor, anti-ansiolíticos, antidepressivos, estabilizadores de humor também. É absurdo o número de venda dessas drogas. Que droga aqui no sentido da medicação, tá? É absurdo, eu fico assim olhando, meu Deus. Pessoas que vão ao médico, e eu não estou dizendo que o médico está errado, por favor, entenda. Vão ao médico e voltam de lá com 4, 5 medicações de tarja preta. Pessoal do Zenta, levanta a mão de novo aí. Não engana não. Você está na igreja. Levanta a mão, pessoal do Zenta aí, levanta. Tu lembra dessa palavra depressão quando era pequeno? Tu lembra disso? Ouviu falar nisso? Hoje tem um nome técnico, bullying. Na minha época a gente chamava de mexer. Aí nós tínhamos o ureudo, o narigudo, o Olívia Palito. Eu tinha o nome de Pelé, Vuiu. Alguns deles não sabiam nem o que significava, porque eu nunca fui de assistir, sabe? Novela, então. Eu sei que era coisa de novela, mas não sabia o que era. Mas a gente chamava assim na escola. E a Pé comia, meu irmão, no centro. Mas o pau cantava hoje, daqui um dia, 2, estava no bom de novo. E estava tudo resolvido. Hoje não se há mais, eu não estou falando a favor da violência e nem do bullying, que a turma tem mania de fazer cortes na nossa fala e colocar na internet como se nós estivéssemos propagando isso. Não estou de forma nenhuma sendo conivente e nem a favor disso, mas estou falando que a geração passada tinha estabilidade emocional muito mais desenvolvida do que essa atual. Entende o que eu estou falando? Eu contei um tempo desse aqui, irmãos, uma paciente minha de 7 anos de idade, 7 anos, tendo crise emocional, irmãos. 7 anos de idade, como é que pode isso? E é o que mais tem. Mas por quê, pastor? Porque as pessoas largaram de viver para ter. Compreende isso? O que a pandemia mostrou? Que as famílias não se conheciam.
Você sabia que o número de divórcios no pós-pandemia aumentou assustadoramente? Pessoas indo fazer tratamento psiquiátrico e psicológico por causa de depressão e transtornos de ansiedade. Você lembra dos memes? Eu vi muitos. Mandaram para mim um cara gritando na janela: socorro, pelo amor de Deus! Eu não aguento mais essa mulher! Alguns eram memes, mas outros, de certa forma, é reflexo da sociedade. As pessoas não se conheciam, porque nós saímos de manhã, passamos o dia fora, voltamos à noite cansados, jantamos, assistir, dormir. Depois, se tiver que passar o dia todo em casa, um olhando para o outro, quando faltou assunto, que você percebeu que aquela pessoa era chata e você não sabia disso, casou e não sabia que a pessoa era chata, aí se assustou. Fala como você mudou. Mudou não. É o mesmo. Você não sabia. Entende o que eu estou falando? Falta de controle. Que isso tudo tem a ver com Abraão, pastor. Vamos chegar agora. Deus chama Abraão. Você vai ser pai de nação, mas isso demora. Na visão de Abraão demora demais. E eles estão ficando cada vez mais velhos. E chega uma hora que Sarai, a esposa de Abraão, diz para ele: olha, vamos fazer o seguinte, vamos fazer como é o costume da nossa cultura. Quando uma mulher, uma matriarca, não tinha filhos, por ser estéril ou ele estéril, não importa. Mas eles tentavam através de servos, isso era feito, era costume, era cultura da época. Só as esposas, noivas, namoradas, namoridas, não sei lá o que é que você é, tá? Dá um beliscão dele bem suave, mas tem que ser bem suave, assim, de leve para ninguém ver. Aí tu fala assim: era naquela época. Diz aí bem discretamente, fala assim: era naquela época. Hoje não pode não. Mas podiam. Eram chamados concubinas. Elas não tinham o direito exato, igual da esposa, mas elas podiam gerar filhos para ele. E Sarai chegou com essa proposta para Abraão, para que ele se relacionasse com a sua serva por nome Agar. Dizem alguns historiadores, se baseando em livros apócrifos, históricos, eu não tenho certeza nenhuma disso, mas dizem que a mulher era muito bela, a tal Agar. E Abraão olhou, Sarai, mais de 80, Agar, bem novinho, cheirando a leite, aí com a dor no coração, assim, muito triste. Ele falou: eu vou fazer esse sacrifício. Né? Você está pedindo muito, está assistindo muito, eu vou fazer sacrifício. Eu nem queria, mas sabe, o seu argumento é tão forte, um convencimento tão poderoso, que você tem que não ter nem argumentos para contra-argumentar. Teve um filho com ela. Logo em que engravida, surge um problema. Porque Agar começa a não querer mais obedecer a Sarai, que era a sua senhora. Ela era escrava, tinha que obedecer a Sarai. E quando o menino nasce, aí que ela não obedece mesmo. E Sarai vai em Abraão e fala assim: ó, de jeito. Eu até imagino, se ela fosse nordestina, eu imagino a Sarai dizendo sobre Agar: olha, você tem um jeito dessa bicha nojenta. Porque você botou ela aqui na nossa casa e agora baldeou aqui a nossa família, você deu um jeito. E Sarai ficou revoltada. Revoltada. E disse para Abraão: olha, vai mandar ela e o filho embora. E quando Abraão escuta mandar meu filho embora, irmãos, o coração dele se fechou na mesma hora. Porque não esqueça, ele tinha um sonho de ser pai. Não foi pela via que Deus havia determinado, foi por uma via outra, mas ele era pai. E aquilo pareceu muito mal aos olhos dele. Mas Deus disse a Abraão, dê ouvidos a ela.
Irmãos, a Bíblia não diz isso, repete. A Bíblia não diz isso que eu vou falar agora, ela não diz. Isso é um pensamento só meu, é um pensamento humano. É o que nós chamamos de conjectura, minha conjectura, meu pensamento. Mas eu imagino que Deus estava dando uma lição tremenda em Abraão. Porque ele não havia consultado ao Senhor se deveria ou não ter um filho sem ser com Sarai. Ele simplesmente vai e tem um filho, ele não pergunta. E de certa maneira eu vejo aqui como uma sentença para ele. Porque não se engane, meu irmão, não importa quanto tempo você tem de crente, e nem quão bom você se acha, ou boa você se acha, quando a gente sai fora do propósito, haverão consequências. E a palavra de Deus diz então, que Deus diz, é para ouvir ela. Você não ouviu a primeira vez? Vai ouvir de novo. Eu não disse isso. Você está lembrando, né? Eu estou aqui conjecturando. Você ouviu a primeira vez, vai ouvir de novo. É para mandar a mãe e o menino embora. Leia comigo aqui, irmãos. E não se preocupe, você deve estar preocupado. Pastor, se isso aí tudo for introdução, a mensagem então vai terminar meia-noite. Não, vai ser rápido, tá? Capítulo 21, verso 14. Eu nem falei que os meninos começaram a ter treta, viu? Os dois filhos. Nessa época, Abraão já tinha Isaac. Só que os dois meninos brigam de irmão. E quando Sara viu, aí que ela ficou. Como é que me falou esse dia aí? Full pistola. Você não quer isso? Isso não é palavrão não, né? Full pistola. Espero que não. Entendeu? Se me dei mal, porque eu quero repetir o que vocês falam. Verso 14. Então se levantou Abraão, ele já tinha mudado de nome, porque havia feito uma aliança com Deus, pela manhã de madrugada, e o que? Tomou pão e um odre de quê? De água, e os deu a Agar, pondo-os sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela se foi andando errante, quer dizer, sem direção, sem rumo, no deserto de Berseba, ou no original, Beersheba. Estou até aprendendo hebraico. Tá? Ela foi andando errante. Ele deu o que, irmãos? O que foi que o pai deu? Abraão deu? Pão, quanto? Não sabemos. Mas sabemos que coube nos ombros dela. Então era pouco. Um odre de água não dá para atravessar o deserto. Então, eu quero te perguntar, por que Abraão, riquíssimo nessa época, ele era riquíssimo, ele já saiu bem da casa do seu pai. O pai era rico, ele saiu bem. Ele tinha servos, ninguém tinha servos sendo um Zé Ninguém na vida. Ele tinha servos, ele era pastor de ovelhas, ele era um cara bem de vida. E agora estava muito mais rico ainda. Então por que um pai rico, afinal de contas, por que cargas d'água? Um pai rico vai mandar um filho embora com apenas alguns pães e uma garrafa d'água. Era um odre, né? Mas entenda, por quê? Por alguns anos da minha vida, esse foi um versículo que eu não entendia. Bom, eu fiz curso, eu estudei hermenêutica, eu estudei homilética, eu estudei exegese, eu aprendi a fazer interpretação bíblica através da hermenêutica e da exegese, eu aprendi a fazer isso, e através da homilética explicar isso, mas eu não entendia. Batia, e as mensagens que eu ouvia não eram suficientes para me entender, porque no final das contas parecia que Abraão, por algum motivo, estava sendo mal. Por algum motivo ele estava botando culpa do garoto, uma culpa que ele não tinha. Ismael, que é o nome desse filho, ele não podia para nascer. Ele não tinha culpa se a mãe dele e a esposa do seu pai eram rivais.
Ele não tinha culpa por ter nascido naquela tribo onde outro garoto, o garoto era o escolhido e não ele. Eu vou falar uma palavra pesada, mas eu espero mesmo que vocês me entendam, irmãos. Ele não tinha culpa de ser um filho bastardo, legítimo, fora do casamento. Ele não tinha culpa nenhuma. Tenta imaginar a cabeça desse garoto. Os estudiosos põem aí entre 13 e 17 anos, porque era chamado de menino, não era chamado de jovem nem de homem. Então, era pequeno ainda. Alguns fixam entre 15 anos, mas vamos cair em 15. Ou menos um pouco. Tenta entender a cabeça de um jovem desse. Tem um pai rico, vai dormir uma noite e no outro dia de manhã o pai acorda e fala assim: vai embora. Sem nenhuma explicação. Não foi dito nada a ele, os motivos e os porquês. Ele só foi mandado embora. E ele olha para trás e vê todos aqueles camelos, os burros, jumentos, éguas, cavalos, ovelhas, cabras, bois. E ele olha para sua mãe e vê ela com um odre de água e com alguns pães, e seu pai apontando para o deserto e mandando ir. Esse texto me deixava confuso. Como é que pode o pai da fé? Como é que pode um amigo de Deus ser tão mau com o próprio filho? Eu não dizia, mas eu pensava isso. Eu não dizia que tinha medo de pecado, mas eu pensava. Aí eu passava por cima, sabe aquela coisa, passa, quero nem pensar nisso. Esse pensamento meio doido na minha cabeça ali. E o cara desse que é pai da fé, desse jeito, ficava mal, e eu fui mandado embora de casa, ficava meio assim com Abraão. Não sei não, esse Abraão não sei não. Eu digo sempre, poucos aprendem, mas eu sou insistente, vou dizer de novo. Não é possível medir intenções. Não é possível medir intenções. Nós só conseguimos tentar medir ações e palavras. E por que tentar, pastor? Porque esse tentar se baseia em nós mesmos, na nossa interpretação, que nem sempre corresponde com aquela pessoa e o que ela é, o que ela quer fazer, o que ela quer dizer. Às vezes a pessoa diz uma coisa e nós entendemos outra. Por isso dá tanta confusão no WhatsApp. Porque falando pessoalmente já corre risco de ser mal interpretado. Por mensagem o risco é muito alto. Entende? Nós não conseguimos medir intenções. Só a palavra de Deus, diz a Bíblia, ela discerne pensamentos e intenções do coração. Só a palavra. Nós não conseguimos. A pessoa tem que externalizar. Nós temos que fazer associações e achar que estamos certos. E ainda podemos estar errados. Porque nem sempre o não é para o nosso mal. Nem sempre o sim é para o nosso bem. Você pode receber um sim e desgraçar a sua vida. Você pode receber um não e ter um grande livramento. Compreende isso? Sim? Mas então, eu ouvi um pregador, um homem que me ajudou muito, me esclareceu muita coisa. E ele disse, e finalmente fez sentido para mim. Ele disse: olha, talvez vocês, toda vida que passam por essa passagem, ficam confusos e acham que Abraão foi um mau pai. Quem acha assim, eu fui o primeiro para levantar a mão, eu. Para falar a verdade, levantei uma mão, a outra e um pé. Porque eu achava mesmo. Ele falou: não. Por incrível que pareça,
Aquela era uma demonstração do mais puro amor. Olha para o seu irmão. Olha a cara de discordância. Como é, pastor? Abandono, amor, abandono igual a amor. Eis o nosso erro. Acharmos que foi abandono. Não foi. Mas o que provavelmente, e por que provavelmente? Porque nós não conseguimos medir intenções. Então eu só posso conjecturar, mas é o que faz sentido para mim. Abraão queria obedecer a Deus, que mandou que ele mandasse o filho embora, mas não queria perder o seu filho. Como eu estou rodeado de desertos, qual é a primeira coisa que vai faltar? Gente? O que ele faz? Dá boca. Porque quando a água acabar, o menino vai voltar. E se o menino voltar, eu não desobedeci a Deus. Eu mandei embora, mas o menino voltou. Como é que eu não vou aceitar meu filho? Entende? Entende, irmãos? Está claro para você? Ele dá pouca água, dá pouco pão, para que o menino volte. E logo a água acaba, irmãos. E diz a Bíblia Sagrada que Agar, agora eu estou citando, depois você lê, tá? Não ganhar tempo aqui. Agar começa a se agoniar, a se desesperar. E quando o menino começa a desfalecer de sede, ela põe ele debaixo de uma árvore, se afasta um pouco e diz, para que eu não veja o menino morrer. E quando ela está lá desesperada, ela ouve a voz de um anjo que diz, Agar, Agar. E ela responde, eis-me aqui. E ela diz, o anjo diz a ela, não temas. E olha isso, porque Deus ouviu a voz do menino desde o lugar onde ele está. Esse eu quero ler com você, que é para você baixar, que é a minha palavra. Por favor, verso 17. Achou? Capítulo 21, Gênesis, verso 17. Deus ouviu a voz do menino e bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse, que tens, Agar? Não temas, por quê? Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde ele está. Ela deixou o menino para quê? Morrer. O que é que o menino fez? Orou. Ele aprendeu com seu pai a falar com Deus. E isso mudou a vida dele. Longe de Abraão não significa longe dos olhos do Pai. Porque Deus estava vendo. E foi dito a ela, levanta. E mostrou o anjo um poço de água. E ela correu e deu de beber ao menino. E a Bíblia Sagrada diz que o anjo disse, anjo aqui na minha versão, não sei na sua como está, mas anjo está com A maiúsculo. Vê se na sua também está. Teologicamente falando, isso é uma teofania, que é uma representação de Deus em forma de anjo ou de homem, nesse caso de anjo, representando um homem. E foi dito a ela, ele também será uma grande nação. E Deus disse, eu vou ser com ele. E foi com ele. E o garoto habitou no deserto, ele nem voltou mais a Berseba. Ele nem voltou mais ao convívio com Abraão, ele continuou morando no deserto. Mas Deus fez dele uma grande nação. E nações saíram dele. Talvez você não tenha conhecimento disso, alguns têm. Mas já ouviu falar dos árabes? Quem já ouviu? Já ouviu falar dos palestinos? Eles são descendentes de Ismael. Da mesma forma como Israel é povo forte e guerreiro, os árabes também não são.
Da mesma forma que Deus sustentou e sustenta Israel com bens e riquezas, os árabes também têm. Porque a aliança foi feita com Abraão. E ele não tornou-se pai de nação, mas de fato se tornou pai de nações. Judeus, árabes e cristãos reconhecem Abraão como o pai da fé. Amém? Amém? Amém. O que isso tem a ver comigo, pastor? Tudo ou nada, mas vai depender muito de você. Eu não tive um bom convívio com meu pai. Nós tivemos conflitos a vida inteira. Desde o meu nascimento até a morte dele, foi difícil. Graças a Deus que antes dele morrer, quando o meu primeiro filho nasceu, Deus operou um milagre no coração dele, porque ele se quebrantou. E ele pediu para conhecer o garoto. Infelizmente ele não chegou a pegar o meu filho nos braços, porque o menino era novo e ele faleceu. Mas a minha madrasta e meus irmãos falam que ele sonhava pegar o meu filho nos próprios braços. E eu sei que da mesma forma que eu o perdoei, ele também a mim. E foi em paz. E foi com Deus. O negão era Sabino, irmãos. E lá na minha terra, eles falam Sabito. Você acredita que ele estava desviado? Com Israel, bebendo todo dia. Todo dia. Quando conheceu. Mas não conseguiu. Ficava um tempo, mas se recaía. E quando ele percebeu, ele era diabético, quando ele percebeu que estava mal, muito mal, ele falou assim: chama o pastor para orar comigo, eu quero me reconciliar. Aí disseram: não, você tem que ir para a UTI agora. Ele falou: não sai daqui enquanto o pastor não chegar. Ele não saiu, a ambulância teve que esperar o pastor chegar para ele pedir perdão e se arrepender. Eu brinco muito dizendo assim: era osso. Deu um ele até na morte. Só deu tempo de entrar no hospital. Entrou em coma. E 2 dias depois faleceu. Eu cheguei ainda a ir lá, cheguei a ficar tempo com ele de madrugada. E quando eu voltei para casa, na mesma madrugada, ele faleceu. Então, não tive. Não aprendi o que é amor, eu não aprendi o que é carinho, eu não aprendi o que é tratar bem. Isso é muito difícil para mim. Mas a minha família me ensinou muito. Então, eu digo sempre, eu tenho muitas falhas enquanto pai. Eu errei muito enquanto pai. Muito mesmo. Mas os meus filhos não poderão dizer depois da minha morte que eu fui um mau exemplo. Porque eu nunca tirei nada de ninguém. Eu nunca desrespeito ninguém. Eu sempre procuro ser grato o máximo que eu posso, honesto o máximo que eu posso. Então eu digo a vocês, homens, os que já são pais e os que ainda serão, marque positivamente a vida dos seus filhos, com presença. Se você foi ausente, mude isso. Esteja presente com seus filhos. Seja um bom pai. Você que não tem filhos seus, geneticamente falando, mas você cuida de filhos de outro que você assumiu como seus, faça a mesma coisa. Faça a mesma coisa. Seja presente. Vocês, filhos, que seus pais lhe abandonaram e lhe deixaram, nós temos um que nunca vai embora. Temos um que está sempre presente em qualquer momento. E mesmo que seus pais não tenham sido pais de verdade,
lembre de Ismael. Lembre de Ismael. Deus ouve a sua voz desde o lugar onde você está. Amém? Amém. Pais, nós não entendemos com profundidade quanto deveríamos a responsabilidade que é ser pai. Mas eu queria te lembrar aqui nessa noite, me dê alguns minutos, poucos, já disseram. Muitas pessoas têm dificuldade de crer em Deus por culpa dos seus pais. Porque desde que são crianças, as pessoas dizem Papai do céu. E o ser humano é muito sagaz, muito inteligente, faz associação. E se o ser humano compara o seu pai com o Pai do céu, se ele compara aquele que ele pode ver com aquele que ele não pode ver, ele vai associar. E ele vai achar que o Pai do céu também não ouve, também não participa, também não quer saber. Ser pai é uma responsabilidade imensa, irmãos. Porque dói corrigir. Dói corrigir. É muito difícil corrigir. Dói em nós. Muitos pais queriam só dar tudo que os filhos querem e tudo que eles precisam, que são duas coisas diferentes. Muitos não conseguem fazer isso. É muito duro o filho chegar e dizer: pai, me dê um tênis ou me dê um videogame, e você não tem o dinheiro para fazer isso, porque tem que optar entre dar aquilo que o garoto quer e manter a casa. É muito difícil ir no trabalho, ser pressionado, e ter uma vontade imensa de largar tudo aquilo, mandar tudinho lá para a caixa preta e ir embora, se danar do diário no inferno, tudo. Mas depois lembra das contas e ir embora assim, ó. Mais um dia. E chegar em casa e nem sempre tem alguém de sorriso nos lábios. Porque tem umas irmãs que é meia doida, hein? Tem. O cara não tem o direito de botar os pés em casa em paz. Porque parece que ela sente que está chegando. Já espera na porta para reclamar de alguma coisa. Aí depois não sabe que o cara não quer estar em casa. Vontade de dar minha volta e ir embora. Porque foi pressão o dia todinho, foi o dia todinho, nem em casa o cara nem paz. E ainda tem que ter paciência para o menino querendo jogar o videogame. A menina querendo ver a florzinha, ele quer saber de florzinha. Só que se você não souber, se você não quiser saber, campeão, aqui fora alguém vai querer saber. Aí, enquanto terapeuta, sabe o que é que eu vejo? Uma juventude se degradando. Garotas de 12 anos, 13 anos engravidando. Não estou dizendo que é desculpa não, irmãos. Nem estou justificando, estou apenas relatando uma realidade que eu vejo. Campeão, eu sei que às vezes você não aprendeu a amar. Mas o não tentar é uma escolha sua. O não querer fazer é uma escolha sua. Amém? Amém. Nem sempre você vai ser reconhecido. Seu esforço, sua luta, seu trabalho, seu suor, nem sempre você vai ser reconhecido. Mas você fez sua escolha de ser chefe de família. Então seja um homem. Quando não der, peça ajuda.
Não é vergonhoso pedir ajuda, pedir conselhos. E eu nem estou falando do psicólogo. Talvez um amigo, um parente, um pastor, o pessoal que está assistindo, um padre. Como é, pastor? Está recomendando a pessoa conversar com um padre? Sim, por que não? Conversa com alguém que te dê um conselho. Não alguém que te leva para desgraçar ainda mais sua vida, aconselhando você a deixar essa brulaca. Se você olhar para ela com conta e risco sua, eu não disse quem era. Tem que se vira aí. Se olhar para ela, o problema é seu. Tá? Deixar essa doida. Os amigos vão aconselhar. Homem, pelo amor de Deus, essa mulher é doida, irmão. Porque quando os amigos vão lá, tu sai com a vassoura, querendo dar até os amigos. Com raiva dele, trata todo mundo mal, xinga todo mundo, diz, pastor, mas porque o senhor não sabe como é em casa. Sim, mas isso não melhora. Isso não ajuda. Tá? Eu digo muito aqui, irmãos, e alguns já aprenderam, só sabe como é? Quem passa. Ninguém está na tua pele para saber como é, não. Mas se ajude. Se ajude. Peça ajuda. Não precisa levar o peso do mundo todo nas costas. Porque talvez você não está sendo pai suficiente. Porque não consegue ser. Não sabe como ser. Mas também não pede ajuda, não faz nada. Eu sempre fui estranho desde criança. Meus filhos dizem isso, pai, isso é muito estranho. Eu sou assumidamente estranho. Mas eu me esforço. Ontem, irmãos, estava combinado a gente sair para comprar umas coisas, passar no Alecrim e voltar. Sabe por que eu não voltei? Eu era 10 horas da noite. Eu não aguentava mais gente falando, gente passando. Certo? Eu dizia, meu Deus, dá força. Só mais meia hora, Jesus me fortalece aqui. E me levaram para jogar videogame. Derrubei os palhaços, irmão. Me levaram no canto que tem jogos no shopping. Aí a Raquel pagou lá para mim jogar um negócio de palhaço. Eu falei, tu mesmo. Pergunta, pastor, mãe, se Tiago, isso aqui meu tá só um tome. Porque eu disse assim, tem que tomar remédio, o braço está doendo, eu não lembrava o que foi. Então, nada foi isso, o braço inchado, doendo. A hora que eu miserável pelo palhaço. Irmão, eu descontei os palhaços. Quando eu dei a primeira que ele caiu, eu falei, aqui mesmo. Aí Paulinho estava no meu de faixa, está para lá. Daqui para cá é meu, ninguém tasca. Meu irmão, eu dava tanto, o bicho para lá ficava, nem voltava mais. Quando olhou, a Raquel olhou assim, foi quantos pontos que eu vi? 500 pontos. Só sobrou um e acabou o tempo. Eu falei, não quero nem saber. Eu tenho a mão na mão, ela vai levar mais uma para ter a barra. Eu falei assim, vou recomendar para os meus pacientes esse negócio de chibatar do palhaço. É legal. A bola do palhaço. Não, do circo não. É mesmo, né? Não é do circo. Gente, o artista se sente, não tem nada a ver. É um bonequinho lá que a gente joga e derruba. Não tem nada a ver com os palhaços, não, tá? O pessoal tem fome de palhaço, não é o que eu estou recomendando, não. Não vai dar coisa de palhaço, é que eu falei, não. Não falei nada disso, tá? Então, você está estressado? Estou, pastor. A cabeça está cheia, desconta na família agora. Procura ajuda. Deixa de tentar levar tudo sozinho, você não vai conseguir. Ninguém consegue. Ninguém. Prova para mim, pastor. Se eu te der exemplo de Jesus, serve exemplo de Jesus? Serve para você? Quem serve? Pastor, o exemplo de Jesus serve. Jesus suportou tudo sozinho? Tem gente que acha que sim. Ele levou a cruz até o fim. Levou não. Levou não. Caiu no meio do caminho. Estava sem força. E obrigaram um homem chamado Simão Sirineu a levar com ele. Até Jesus precisou de ajuda. Olha para o irmão do seu lado.
Aí essa pessoa linda e maravilhosa acha que aguenta tudo. Não, eu aguento. Aguenta, né? Aguenta, né? Depois está quebrando os pratos dentro de casa, está brigando no trânsito, está querendo dar em todo mundo e diz que aguenta. Que aguenta? Não aguenta nada. Entende o que eu estou falando? Nós não conseguimos medir intenções, mas ações e palavras. Pense nisso. Amém? De fato, Abraão não conseguiu criar seu filho. Isso às vezes acontece. Rupturas familiares. Mas não é desculpa para parar. Dá para seguir. E eu digo sempre, acaba aqui agora. Você nunca vai encontrar um tesouro chorando por quem lhe perdeu. Quem chora é quem perde. Aplauda Jesus bem forte.